Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Momento História, gente. O ex-congressista Robert Bauman foi uma das estrelas mais brilhantes da ala direita do Partido Republicano antes de sua queda repentina em 3 de outubro de 1980, portanto, um mês antes das eleições. Apesar da fama de ser extremamente anti-gay, Bauman foi acusado de assediar um adolescente em um bar gay da capital. A notícia chocou Washington. Afinal de contas, Bauman, representante de 3 mandatos da conservadora costa leste de Maryland e um dos fundadores dos Jovens Americanos pela Liberdade e da União Conservadora Americana, havia conquistado uma posição privilegiada no governo como grande representante da direita em questões que iam do aborto ao Canal do Panamá. Ele foi copatrocinador da Lei de Proteção à Família, uma disposição que teria permitido a discriminação contra gays no trabalho. Inicialmente, Bauman atribuiu suas tendências homossexuais ao alcoolismo, e as acusações contra ele foram retiradas quando ele concordou em se submeter a um tratamento. Porém, mesmo assim, 4 semanas depois ele perdeu sua candidatura à reeleição. Sua esposa Carol o deixou em junho de 1981. Ela conviveu com o problema dele por anos. Ela cansou de encontrar revistas gays debaixo do banco do carro dele. Finalmente, ela decidiu que era hora de ir embora. Bauman acabou abandonando a política, se mudou para a Flórida, começou a trabalhar como advogado, depois largou a advocacia e virou escritor. Bauman é autor de vários livros sobre questões offshore e paraísos fiscais. Ele também escreveu uma autobiografia chamada O Cavaleiro de Maryland, a consciência de um conservador gay. Essa biografia foi publicada em 1986. Após o lançamento do livro, Bauman sentia a necessidade de explicar exatamente o que aconteceu com o velho Bob Bauman, que todos pensavam que conheciam, ou seja, um cara alegre que estava vivendo uma mentira. Abre aspas. Eu ainda não gosto de ser gay. Se eu tivesse minhas escolhas, eu não seria gay. Fecha aspas. Para Bauman, essa é a prova viva de que a homossexualidade não é uma questão de escolha. Não importa o que seus antigos camaradas conservadores possam pensar a respeito. Ninguém conhecia o verdadeiro Bauman, que, como estudante de Direito da Universidade de Georgetown, em 1963, pegou 2 jovens musculosos perto do Capitólio e os levou para um local ermo, apenas para ser assaltado e agredido, atingido com tanta força que seus dentes abriram um buraco em sua bochecha. Abre aspas. Desenvolvi uma infecção que me deixou desnorteado e quase morri, fecha aspas. Ninguém também sabia sobre o jovem pai que, em meados da década de 60, andava sem rumo por Washington buscando prazer e que uma vez, pegando um caroneiro, supostamente gay, e levando-o para o escritório da União Conservadora Americana, grupo anti-gay que Bauman ajudou a lançar, o caroneiro puxou uma faca e disse, abre aspas, tudo bem, bicha, leve-me para sua casa, fecha aspas. Bauman escapou dirigindo para um hotel próximo e fugindo para o saguão. O assaltante fugiu com seu carro e desapareceu na noite. Ninguém sabia também sobre o congressista que, em maio de 1980, se hospedou em um elegante hotel da cidade, pegou um traficante e bebeu tanto com o homem que desmaiou até a manhã seguinte. Quando acordou, descobriu que seu dinheiro e a aliança de casamento haviam sido levados. Ninguém sabia de todas as noites em que Bauman cruzou a cidade de carro com placa do Congresso, negociando a companhia de garotos de programa. O engraçado era que os gays da cidade sabiam. Histórias sobre Bauman circularam livremente pela comunidade gay da cidade, incluindo funcionários do governo, como Jeff Levi, da Força Tarefa Nacional de Gays e Lésbicas. Segundo ele, abre aspas, sabíamos disso muito antes de ele ser exposto, mas existe um código entre nós que diz que você não pode forçar alguém a sair do armário. É um direito fundamental à privacidade. Fecha aspas. Bom, Bauman nunca retribuiu o respeito.
Quando seus eleitores lhe perguntavam sobre os direitos dos gays, ele respondia dizendo, abre aspas, eu não gostaria que meus filhos fossem ensinados ou influenciados por gays se isso pudesse ser evitado, fecha aspas. Bom, Bauman relembra aquela época e diz, abre aspas, mudei meus pontos de vista. Há algumas pessoas que dizem, como você pode mudar? Bem, a pessoa tem que amadurecer. As crianças engatinham, depois andam. Fecha aspas. No início de 1982, quando a esposa de Bauman decidiu pedir o divórcio, ela também pediu a anulação do casamento religioso na igreja. Eles determinaram que Bauman era homossexual e, portanto, não tinha a capacidade de contrair um casamento. Segundo Bauman, isso foi ótimo. Abre aspas, eu tinha quase me convencido de que era gay e que não havia cura. Agora tenho certeza de ambos. Se a igreja diz que sou gay, acho que devo aceitar o fato. Eu me converti ao catolicismo quando tinha 13 anos. Meu entendimento era que ser homossexual era um pecado, e essa era uma das razões pelas quais eu não queria aceitar. Acabei aprendendo que a posição da igreja é que a homossexualidade é uma condição humana. Agir de acordo com isso é que é pecado. Ainda me considero católico, mas recuso-me a acreditar que o Senhor criou as pessoas com uma condição inerente, mas que lhes nega o direito de amar outros seres humanos, fecha aspas. Bauman nunca conheceu seus pais verdadeiros. Depois que seu pai adotivo morreu em 1965, Bauman encontrou um documento mostrando que ele nasceu em 1937 de uma mãe solteira. Ele era próximo de sua mãe adotiva, mas ela morreu quando ele tinha 8 anos. Seu pai adotivo então se casou novamente e o enviou para uma escola militar no sul, onde o sexo entre meninos era comum. Para complicar as coisas, ele se tornou católico aos 13 anos, amando de sua madrasta religiosa, e assim aprendeu que suas tendências particulares eram más aos olhos do seu Deus adotivo. Algumas pessoas simplesmente se retiraram silenciosamente da vida de Bauman, algumas não tão discretamente, especialmente desde que ele discursou na ABA, a American Bar Association, fundada em 21 de agosto de 1878, que é uma associação voluntária de advogados e estudantes de direito dos Estados Unidos. Abre aspas. Esse foi o meu discurso de revelação, mas não foi especificamente planejado desta forma. Me pediram para falar sobre os direitos dos homossexuais pelo ativista gay e membro da ABA, Dan Bradley. E a revelação apenas evoluiu. Acho que ninguém ficou muito surpreso, mas alguns não ficaram satisfeitos. Meus filhos me deram muito apoio em tudo isso. Eu ainda sou o pai deles e eles ainda ligam quando precisam de mim para pedir conselhos. A decisão de me assumir publicamente foi muito difícil. Quero dar o exemplo apenas no sentido de que quero encorajar as pessoas que são gays a enfrentá-la, lidar com isso e ser inteiro. Não estou brincando quando digo que me sinto melhor hoje do que jamais me senti em minha vida. É imperativo que os gays se organizem politicamente, fecha aspas. Entretanto, sobre o casamento gay, Bauman disse, abre aspas, eu nunca apoiei o casamento gay. Para mim, o casamento é entre homem e uma mulher. Eu não acho que você possa substituir séculos de tradição religiosa quando se trata de casamento. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Bauman disse que apoia o reconhecimento legal de uniões civis e parcerias domésticas, dizendo que casais do mesmo sexo, unidos nessa forma de relacionamento legal, devem receber todos os direitos e benefícios do casamento. Interessante um advogado não saber a diferença, né, entre casamento religioso e civil, mas enfim. Bom, hoje, mais de 40 anos depois do escândalo, Bauman vive no luxuoso distrito gay de Wilton Manors, uma pequena cidade localizada nos arredores de Fort Lauderdale, na Flórida, né? Não consegui saber se Bauman teve algum relacionamento prolongado com algum outro homem ou se continuou tendo encontros casuais.
Gostaria muito de saber isso, se finalmente ele conseguiu, né, uma companhia, alguém, né, para dividir ali a vida, enfim, seus prazeres. Enfim, um homem gay, gente, tendo sua vida destruída pela religião, né? A gente já viu tanto isso. Eu sei que vocês não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas eu consigo entender Bauman. Mesmo nunca tendo passado por esse processo de fuga, de negação, eu entendo. Sabe, não foi uma vida fácil para ele, né? As dificuldades atingem as pessoas de maneiras diferentes. Vocês vejam que ele foi adotado, né? Descobriu isso muito tarde. Seus pais adotivos morreram muito cedo. Ele acabou sendo mandado por um colégio militar, muito católico. Isso tudo influencia a vida das pessoas e de maneira muito diferente. Até porque a vida de todo mundo é diferente uma da outra, né? Existem várias situações que são muito particulares. E tem a questão também da resiliência, né? Tem a questão da resistência mesmo da pessoa, né? Como ela vai traduzir aquela informação que ela está recebendo, como ela vai devolver essa informação para a sociedade. Então tudo é muito particular, não dá pra gente jogar todo mundo no mesmo bolo. Por isso eu digo que eu consigo entender. Naquela época a pressão era muito maior, né? Dependendo de como era esse menino, né? De tudo que ele viveu, de tudo que ele sofreu, das decepções, da pressão da sociedade, né? Da coisa de ter se envolvido com a religião, da coisa de ter ido para o lado mais conservador, né? Tudo isso eu consigo entender, sabe? Todos esses efeitos. Tanto é que depois do escândalo, que pode ser que tenha sido um pedido de socorro, porque isso acontece, né? Depois disso, a vida dele acabou tomando um rumo melhor. Ele mesmo confessa isso, né? Quando diz que nunca esteve tão bem. No final das contas, as coisas melhoraram para ele porque ele pôde ser ele mesmo. O resquício de tudo que ele passou na infância, né? A construção dele enquanto uma pessoa conservadora continua lá, né? Tanto é que essa opinião do casamento tem a ver com isso, tem a ver com a questão da religião, tem a ver com essa questão dele ter sido socializado como uma pessoa conservadora. Então ele ainda traz tudo isso, mas de qualquer maneira foi melhor para a vida dele e ele acabou entendendo, né, da questão dos direitos civis, o quanto isso é importante, o quanto é importante a pessoa conseguir ser ela mesma. Então, assim, uma história muito doída, né? Uma história muito dolorida, muito triste. É muito intensa, né, a vida desse homem e ele resistiu a isso tudo, né? Também tem isso, uma outra pessoa de repente no lugar talvez não tivesse resistido, talvez tivesse desistido de tudo e ele foi lá e conseguiu ultrapassar esse período e vive aí até hoje, né, uma vida boa, né, uma vida confortável, ainda que com esses resquícios lá da socialização dele. Bom, gente, eu gosto muito dessas histórias, espero que vocês gostem também. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.